Queridos amigos, boa noite a todos. Vamos de novo. Queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Então, quero agradecer a casa como um todo, especialmente a Maria, esse anjo, né, que consegue nos achar, fazer pressão e marca, e nós aqui comparecemos, nos dando, queridos, uma oportunidade de trabalho. É assim que a gente enxerga a tarefa da noite de hoje. Eu tenho dito para mim mesmo nos últimos tempos, enquanto estou falando, fazendo a palestra, eu digo para mim: Eduardo, ouve o que você está dizendo, para mim mesmo, porque essas reflexões, naturalmente, queridos, vão fazendo um trabalho vagaroso, talvez mais vagaroso do que seria de se esperar ou que nós quiséssemos, mas inapelavelmente ele consegue aos poucos nos graduar, nos melhorar um pouquinho. Então a tarefa que a casa de Fabiano me dá essa noite é uma tarefa que eu acolho no coração como uma oportunidade muito grande de trabalho e de troca com vocês, não é? Nós estamos no Brasil como um todo vivendo um período que poderíamos chamar de um período das grandes competições, né? Um país de dimensões continentais, ele agora se propõe a abrigar, a receber o maior evento dos esportes do mundo, que em 2016, que serão as Olimpíadas, né? O governo do Rio de Janeiro espera que a nossa população de 6 milhões, ela vá se duplicar no período das Olimpíadas. E tivemos, neste ano ainda, entre junho e julho, a nossa Copa do Mundo. Eu sei que não é uma boa referência para se começar uma palestra, porque nós lembramos, embora, queridos, naturalmente, um jogo, uma Copa do Mundo, alguém tem de ganhar, alguém tem de perder, obviamente. É bem verdade que a gente precisava ter perdido daquela maneira e eles ganharam daquela forma também. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é de que, de maneira geral, nos aspectos da vida como um todo, não só dos esportes, a nossa tendência será sempre de valorizar aqueles que se sobressaem de alguma forma, aqueles indivíduos que pelo talento, pela capacidade, pelo dom, pela formação, essas pessoas conseguem ir além dos limites, elas conseguem chamar atenção para elas mesmas em função da arte que dominam, de uma capacidade que tem o poder. Essas pessoas são as vencedoras, são indivíduos que se destacam pela capacidade que possuem. Então, não somente nos esportes nós diríamos, né? Aliás, é tão bom, é tão interessante, quando a gente conhece, por exemplo, a trajetória de uma pessoa que teve uma vida simples, uma vida social, econômica muito simples, e através de uma luta de estudos, de trabalho, de esforço próprio, essa pessoa conseguiu aos poucos galgar faixas, níveis sociais mais altos. Então, quando nós deparamos com uma história dessa, nós nos enchemos de alegria, porque percebemos: nossa, aquela pessoa, quem diria, tão desfavorecida, lutando contra tantas adversidades, ainda assim conseguiu sobrepô-las e agora está numa posição de relevo, numa posição de destaque. Nós admiramos naturalmente, queridos, aqueles vencedores,
aqueles que sobressaem de alguma forma no campo da vida por esse ou por aquele motivo. Mas, quando a gente lê um pouco do Evangelho de Jesus, quando nos deparamos com o entendimento, a relação, a aproximação de Jesus com aqueles da sua época, podia dar um pouquinho mais de som no microfone. Então, quando Jesus se relacionava com aquelas criaturas, nós temos a nítida impressão de que Jesus tinha uma atenção especial exatamente por aqueles que não sobressaíam em nada. Era o chamado tipo esquecido, o João Ninguém, aquele indivíduo que não tem nada para ofertar aos outros, e por isso mesmo, diante dos valores que nós estabelecemos na nossa sociedade, essa pessoa não tem por que chamar a nossa atenção, porque elas não teriam, em princípio, nada para nos devolver, nada para nos dar em troca. Jesus vai se aproximar dessas pessoas. Jesus vai ter um certo encantamento por aquele João Ninguém, pelo tipo que se dilui na sociedade, no meio de todos. E isso vai nos chamar a atenção. Quando, por exemplo, ele pede a um Zaqueu, um publicano, que era um sujeito odiado pelos seus conterrâneos, porque os conterrâneos viam publicano, um judeu publicano, como um traidor, já que sendo judeu, ele cobrava os impostos a favor de Roma, ou seja, do dominador, do invasor. Então Jesus vai olhar para um sicômoro, para uma árvore, ver um publicano e dizer: desce da árvore, Zaqueu, porque nesta noite eu vou jantar na tua casa. É um escárnio, é um atrevimento de Jesus. Exatamente aquele indivíduo, aquele sujeito que nem sequer comparecia às sinagogas nos dias de sábado, não que não o quisesse, mas porque sabia, se o fosse, seriam eles desprezados, discriminados pelos outros judeus. Jesus vai mostrar uma simpatia, uma afeição por uma mulher que era possuída por 7 obsessores, queridos, por 7 demônios, como é o caso de Maria Madalena. Ela não tinha umzinho, não. Ela tinha uma falange de obsessores, e vai ser essa mulher, uma mulher como uma qualquer em termos mundanos, que Jesus vai prestar atenção, olhá-la com carinho e desafiar os fariseus, os sacerdotes, aqueles que se sentiam mais puros do que os demais. Os historiadores dizem que os evangelhos são a única história da antiguidade em que o povo, o pobre ali aparece com seu nome e sobrenome, com uma dignidade, com uma apresentação. Os registros que nós temos, outros da história antiga, na Grécia, no Egito, em qualquer outra parte, os registros falam do pobre somente em termos de multidão. Os pobres só eram levados em conta enquanto massa, enquanto povo. No Evangelho, não. No Evangelho nós sabemos quem é Simão Pedro, sabemos que Tiago e João eram filhos de Zebedeu e de Salomé, pescadores, gente comum, essa gente que vai de alguma maneira chamar a atenção de Jesus, aquela gente que não tinha nada, sem significação, sem importância social. Esse pessoal vai despertar uma atenção,
um olhar diferenciado de Jesus. E aí eu fico pensando, então, nessa linha de ideias, como é que seria Jesus como sendo um técnico de seleção brasileira? Quem é que vocês acham que Jesus ia escalar? Os piores. Os piores. Era exatamente aquele perna de pau. Era aquele sujeito que diante do gol estava para fora. É esse que Jesus vai gostar. É esse que vai compor a nossa seleção. Uma seleção, diga-se de passagem, que não teria condições de competir a terceira divisão do campeonato de Grunhenhen. Vocês sabem onde é Grunhenhen? Nem eu. Essa visão, porém, queridos, de que Jesus tinha uma afeição especial para com os pobres, para com os infelizes, para com os necessitados, para o João ninguém, é uma visão parcialmente verdadeira, permitam-me. Porque eu não posso admitir, ou pelo menos eu não consigo entender, que como é que o governador da terra, aquele que prometeu que nenhuma ovelha se perderia do rebanho de Deus, aquele que narrou pelo menos 3 parábolas, mostrando a alegria dos céus, quando alguém que está perdido e retorna, a mim não parece crível. Eu não consigo entender como é que esse homem, responsável pela evolução de todos nós, vai ter uma predileção pelos que choram, só os infelizes, só os pobres, só o rebotalho, só a escória, só o chamado lixo. Então, os felizes, as pessoas que têm uma vida mais calma, com algumas facilidades financeiras, essas pessoas estariam fora do Evangelho? O Evangelho não teria nenhuma mensagem, nada a dizer àquela pessoa que não tem motivos para chorar, pelo menos por suas mazelas, pelos seus sofrimentos? Seria, queridos meus, o Evangelho uma ameaça às pessoas felizes? Ou as pessoas teriam de, decisivamente, de uma forma até mesmo errada, desejarem ser infelizes para receber e terem o olhar e atenção de Jesus? Um indivíduo que se dissesse cristão, que tivesse o seu ideal espiritual em Jesus, mas que tivesse, através dos estudos, do seu aprimoramento profissional, da sua atividade, seja ela qual seja, se melhorando dia após dia, essa pessoa estaria fadada a ser excluída de Jesus, porque simplesmente ela estaria melhorando, e pelo fato de elas conseguirem depois um patamar, por elas não serem mais tristes, por elas não serem mais pobres, por não serem mais infelizes, essas pessoas estariam excluídas do Evangelho de Jesus. A parábola que ele nos conta dos talentos, em que um servo ganha do Senhor 5 talentos, o outro 3 e apenas 1 talento. O homem sai da sua terra e volta anos depois, e aquele que recebeu 5 diz ao Senhor: Senhor, eu dos 5 fiz 10, toma aqui 100% do que o Senhor me deu. Aquele que recebeu 3 diz: Senhor, eu multipliquei também por 2,
ao invés de 3, só vai receber 6 talentos. Aquele que recebeu 1, querido, dirá: Senhor, o Senhor me deu 1 talento, e com medo de perder, eu enterrei. Toma aqui 1 que o Senhor me deu. Nós vemos, queridos, que Jesus se contradiz, ou Jesus maldiz, melhor dizendo, aquele que havia enterrado, e bendiz, parabeniza aqueles que multiplicaram por 2 os talentos. Então não poderíamos nós, em base do masoquismo, nós, para pretendermos a felicidade divina, celestial, termos de ser infelizes do lado de cá. A pessoa não poderia nem ser rica. Coitado dos ricos. Aliás, nessa ordem de ideias, queridos, quem mereceria nossas preces, quem seriam os coitadinhos, seriam os ricos, os poderosos, porque eles teriam uma vida boa, farta, de 60, 70, 80 anos, e depois mereceriam por isso o sofrimento eterno. Quem seriam os poderosos então? Os pobres, os maltrapilhos, porque viveriam 60, 70, 80 anos infelizes e mereceriam a felicidade eterna. Não estaríamos nós, de alguma maneira, criticando o bem material e de alguma forma estimulando a usura espiritual? Não estaríamos nós numa espécie de utilitarismo, querermos viver infelizes aqui, com a condição de estarmos melhor no plano espiritual? E seria um paradoxo. Todas as pessoas que querem se melhorar, todas as pessoas que desejam se melhorar, elas estariam contra o Evangelho, contra seus princípios de humildade, de sofrimento, de choro, de infelicidade. Não é uma questão interessante, queridos? Então eu vou deixar vocês ir para casa para pensar nelas. Acabou a palestra. É uma questão que nós temos de ter cuidado, certa reserva, para polarizar a atenção de Jesus somente para os infelizes. A pessoa que chegasse ao ambiente religioso, o indivíduo que chegasse na casa espírita e dissesse: não, eu vim porque quis, eu vim, mas eu não estou mal, eu estou bem, eu tenho muita alegria na vida. Você vai de reto, Satanás, porque a pessoa é feliz. Então não teríamos nós direito a almejarmos condições melhores, facilitadoras? Não é assim, queridos. Há uma passagem ilustrativa muito interessante e até de alguma forma comovente, do encontro de Jesus com um centurião romano. Um centurião era um chefe de 100 soldados, um homem rico, um homem poderoso e um estrangeiro, porque ele era um funcionário de Roma, o império dominador, exercendo sua função na Palestina. Portanto, um sujeito que deveria ser discriminado, um sujeito que não poderia ser aceito. Pois um centurião romano se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu tenho na minha casa o meu empregado que jaz doente e sofre dores horríveis, Senhor. Eu sei que o Senhor pode curá-lo. Um centurião, um representante de César, um rico, um poderoso, vai ao encontro de Jesus. E Jesus acede, diz-lhe: é verdade, então eu vou à tua casa e vou curá-lo.
E é nesse momento que o centurião manifesta um extremado amor por Jesus. Não, Senhor, a minha casa não é digna de ti. A minha casa não é digna de recebê-lo. Eu sou um homem dado às ordens também. Eu digo ao meu soldado, vai, ele vai. Eu digo, ele vem, ele vem. Eu falo ao meu empregado, faz isso, ele faz. Então, basta o Senhor querer. Se o Senhor quiser, o meu empregado ficará bom. Jesus olha aquele homem, querido, cheio de admiração, e lhe diz: em toda Israel, eu não vi uma fé do tamanho da desse homem. Vai, meu filho, o seu empregado está curado. Essa cena é interessante, queridos, porque vocês percebem o cuidado, o carinho desse homem para com Jesus, não querendo expor o Senhor, e ao ir em sua casa, uma casa de um gentio, mais do que um gentio, um invasor, era um romano, era um estrangeiro, e mais uma exposição para Jesus. Então ele diz: não, Senhor, não precisa ir, a minha casa não é digna de ti. Igual como a gente faz. Vai uma pessoa famosa na nossa casa, não é assim? A gente não fala para ninguém. Não vou falar para ninguém. Mentira! A gente sabe pelos 4 cantos, sabe quem está lá em casa? Não é assim? Sabe quando ele vem aqui, sabe que casa que ele fica? A gente ainda enfeita, ainda fala demais. E às vezes até não é boa referência para a pessoa ficar na nossa casa, mas problema dele. Esse homem foi carinhoso. Senhor, não precisa ir, a minha casa não é digna de ti. Basta dizer ao meu empregado para ele ficar bom, e ele fica. Então, queridos, eis aí um episódio que Jesus vai se acercar de um homem poderoso, de um homem de posses, e não somente dos infelizes, dos que choram, dos pobres, dos massacrados. E deverá ser assim mesmo o nosso entendimento, porque a mensagem de Jesus, irmãos, é uma mensagem que tem de ser universal. Jesus é uma proposta de renovação que não pode estar atrelada a uma faixa social, a um nível intelectual, a uma cultura, a um povo, a uma geografia, a um local. Jesus é uma mensagem universal. Por mais que ele seja o particularismo de um povo judeu, por mais que tenha nascido num país próprio, a Palestina, mas a mensagem dele, a mensagem de renovação, de construção, de evolução, não pode estar adstrita a essas condições terrenas. Para que a pessoa, para que o indivíduo, independente da cultura, independente do ambiente que esteja, para que ele possa participar do projeto do Evangelho, o que essa pessoa precisa fazer? 2 coisas só: amar a Deus sobre todas as coisas e prestar serviço ao próximo desinteressadamente. Foi o que ele pediu. Então, independente da cultura, independente da região, porque às vezes a pessoa vive num ambiente cultural que é contra o Evangelho, como essas seitas do Oriente e outras tantas. Mas isso não impede que o indivíduo que lá esteja ele envolvido na mensagem e na proposta crística. Porque simplesmente
Bastará ele reconhecer-se como filho do Altíssimo, filho de um Deus, e fazer todo o bem que ele puder ao próximo, mesmo que não conheça Jesus. Isso porque a mensagem dele é universal. A questão 886 do Livro dos Espíritos, dizem que é a pergunta que o Chico mais gostava. Allan Kardec pergunta às entidades: qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ou seja, quando Jesus falava caridade, o que é que ele queria dizer com isto? E as entidades dizem, alguns aí sabem: benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as falhas alheias. Ela nos prescreve indulgência, porque de indulgência, ou seja, compreensão, todos nós precisamos. E ela nos dita ordens de comando que serve para os que estão acima de nós, os que estão no mesmo nível, os que estão embaixo de nós. Os ensinamentos de Jesus da caridade, continua o codificador, nos diz, nos proíbe que nós humilhemos o fraco, o desfavorecido, o humilde. Pelo contrário, o ajudemos. Porque quando aparece uma pessoa já poderosa, uma pessoa que sobressai, todo mundo quer ficar perto dessa pessoa, porque parece que passa um pouco de poder para a pessoa. Mas apresente uma pessoa humilde, diz as entidades, e todos se afastam. Ora, é exatamente o contrário. Quem aceitou a proposta cristã vai olhar os seres de igual maneira, aquele que tem e aquele que não tem, e mais ainda, aquele que está desfavorecido no ambiente, porque a esse ninguém vai prestar atenção. E aí eu me dou conta, queridos, Maria, eu vou falar até 11h30, hein? Estou com vontade de falar. Eu me dou, brincadeira, gente, não precisa ver, o pessoal ficou sério, acreditou. Às vezes me dou conta, quando eu estou num voo, embora a aviação hoje, o transporte aéreo, esteja mais democrático, as pessoas de diversos níveis sociais, econômicos viajam, mas ainda é um ambiente selecionado. O ambiente aeroporto, o voo, é ainda um ambiente selecionado. Então, num voo grande, a gente vê aquelas pessoas que pela pele, pelas roupas, pelo jeito, pelas posturas, denotam pessoas que estão acostumadas com aquilo, pessoas que estão naquela faixa, e o andar de avião é uma coisa rotineira, comum para elas. Mas sempre tem um, queridos, sempre tem um que está um pouco fora do seu ambiente, e a gente percebe que é de fato, também pela roupa que traja, pelo jeito sem graça, se sente um pouco como que estivesse ocupando um lugar que não é dele. A tendência nossa é deixá-lo a sós, e queremos sempre ficar perto daquele, o tal, o VIP, aquele que sobressai, principalmente quando a gente não tem de verdade recursos. Aí é que a gente quer ficar realmente perto daquele que tem. Quando o Evangelho nos prescreve olhar para esse e tentar diminuir aquela sensação de sem gracice, aquela sensação de que está fora do seu ambiente, que aquele irmão está. Puxar uma conversa, sondá-lo, tornar uma viagem um pouco alegre, um pouco melhor. E como fica bom para ele e para nós. Numa terça-feira dessa, é o dia do meu grupo de estudos, que eu coordeno no Aureliano, começa às 7 horas. Eu chego mais cedo na casa para estudar a matéria, para o grupo de estudos.
E era mais ou menos umas 6h30, 20 para as 7, quando tocou a campainha da casa. A casa Aureliano é uma casa grande, mais ou menos como o Fabiano. E eu estava numa sala lá nos fundos do terreno. Essa sala a gente construiu em cima da cozinha para dificultar o vazamento que estava dando em cima da cozinha. E depois nós tivemos um problema para ver o vazamento que estava nessa sala. Mas é um outro problema. O fato é que ela fica lá no fundo da casa. A campainha é lá na frente. Para eu chegar lá na frente da casa, eu tenho de descer uns degraus dessa sala, andar o nosso terraço, um local que a gente faz os eventos, andar o salão de reuniões, descer uma outra escadaria e abrir a porta. É longe. De modo que quando tocou a campainha, eu estava lá estudando e disse, meu Deus do céu, isso é hora da pessoa vir me incomodar. Bem evangélico, né? Bem cristão. Mas, meu Deus, eu estou aqui estudando, quer dizer, eu não estou nem fazendo uma atividade boba, eu estou estudando aqui. E aí eu já sei, quando a pessoa toca a campainha várias vezes, eu sei que é criança brincando. Toca para incomodar, eu sei, nem vou. Aí a campainha tocou, eu estou esperando tocar várias vezes, não, ficou lá parado, se é alguém mesmo, vou ter que descer. Eu desci aqueles degraus, assim, meu Deus do céu, mas o que eu vou fazer? Poxa vida, eu estou aqui estudando, eu estou me dedicando, às vezes vai me incomodar, como é que eu vou estudar assim? No que eu estou atravessando o terraço, começou ali, me veio o seguinte pensamento: onde é que você pensa que você está? Que pensamento é esse diante da possibilidade de encontrar com alguém que vai te pedir alguma coisa? Afinal de contas, o que é que você está aprendendo nessa casa? Porque mesmo que você estivesse na sua casa, você não tinha direito de fazer isso. Você está na casa de Aureliano, está representando essa casa que ostenta o nome de Jesus, então você tem de fazer por onde? Meus queridos, a minha sorte é que o trajeto é longo. Aí eu fui fazendo, minha cabeça. Quando desci os degraus, os últimos, eu vi pelo basculante que era uma senhora, lá fora. E eu disse para mim mesmo, você já sabe o que tem de fazer. Abri a porta, e em cima, abri a maçaneta. Quando eu abri a porta, eu vi que ela estava com um garotinho, ele estava embaixo, eu vi pelo basculante de cima, eu não vi um garotinho, estava no chão brincando. Ela lá do portão gritou e disse, meu querido, olha só, eu com ele fizemos uma faxina em casa hoje, essas 3 sacas, eram 3 sacos enormes de brinquedo, é para essa tarefa de vocês aí com crianças. Eu disse, ai meu Deus, quase. Vocês imaginem a vergonha que eu ia ficar de mim, porque não precisa ninguém ver. Não precisa ninguém ver. Nos faz mal. Porque se anticompatibiliza com aquilo que a gente entende. Então, quase, queridos, por pouco. A minha sorte é que o trajeto era grande e eu tive tempo de refazer. Então essa é a proposta de Jesus, de atender as pessoas naquilo que elas são, estão do nosso lado ou nosso próximo, que precisa de nós. Ele não sinaliza com nenhuma posição de destaque para o infeliz como para o feliz, para o sofredor, para aquele que não é sofredor. Aliás, uma passagem interessantíssima a mostrar isso é a passagem da mãe de João e Tiago, 2 irmãos, que Jesus chamava de Boanerges, os filhos do trovão. Eram garotos intensos, tinham um ânimo forte. Uma vez João, um samaritano, dirigiu mal a palavra a Jesus, e João, Senhor, manda um raio em cima dele. Era assim, Boanerges, muito fraternos. Jesus os chamava de filhos do trovão, mas tinha um apreço enorme pelos 2 garotos, talvez por serem muito jovens, 16, 17 anos.
Jesus tinha um carinho por aqueles dois adolescentes que já estavam emprenhados do Evangelho. A mãe dos dois percebeu isso. Salomé percebeu que Jesus tratava com mais carinho os seus filhos. Estou precisando forçar a voz, já precisava de mais som nessa coisa. Bom, a Salomé percebeu que os dois meninos tinham uma certa predileção por parte de Jesus. Então, como todas as mães desse planeta, talvez do universo, porque o amor de mãe, queridos, é uma referência da arte de amar. Talvez o sexo masculino não consiga até hoje entender como é que essas criaturas conseguem esquecerem de si mesmas quando se tornam mães. Mas convenhamos também que o amor de mãe ainda tem traços muito fortes de egoísmo. É o filho dela, é o queridinho, é o esquindim. Na rua se briga, a culpa é de quem? Do outro, claro. Salomé não era diferente. Eu disse a vocês que, como todas as mães de todos os tempos, ela percebe o carinho de Jesus para com os filhos e se aproxima de Jesus, diz o evangelista João, adorando-o. O texto diz que Salomé procurou Jesus para intervir pelos filhos, adorando-o. E eu li esse adorando-o como bajulando-o. Lembra aquelas mães que sabe assim de um parente que está bem situado numa indústria, num local do governo, uma coisa qualquer, sabe que o parente gosta daquele bolo que ela faz? Aí ela faz o bolo e leva, cheia de carinho. Olha aqui que eu trouxe para você. Então ela vai adorando-o. Ela quer comover o parente para depois pedir para o garoto, para o filho, claro. Salomé fez isso, adorando-o. Mas ela estava falando com quem, queridos? Ela estava falando com Jesus. Jesus olha ela chegando, adorando-o. E o texto evangélico diz que ele pergunta: que queres? E aí eu pude entender que é aquele parente que sabe os traqueios daquela mãe. Já viu, afinal, o que você quer, comadre? Fala logo, não é assim? Fala de remedeios, de rapapés. Vamos lá, o que você quer? Mais ou menos como Jesus. O que queres? E ela não se fez de rogada, queridos. Está perguntando, eu vou dizer. Senhor, dize que na tua glória, no teu reino, um filho meu se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Só isso. Só isso que ela queria. Um à direita de Jesus e o outro à esquerda. O filho das outras, do lado, na frente, em volta, dá o jeito delas. Queridos, ela queria uma posição de privilégio para os seus meninos. Senhor, deixa que na glória, no teu reino, um se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. E a resposta de Jesus, queridos, já valeria o recado desta noite. Ele vira-se para aquela mulher que ama demais os seus filhos, que quer o bem deles de todo jeito, e diz assim: você não sabe o que me pede. Tu não sabes o que me pedes. Por acaso serás capaz ou sereis capaz de beber o cálice que eu vou beber? Por acaso, em outras palavras, serão capazes de dar o testemunho que eu vou dar? A mulher diz sim. É mãe mesmo, né? Sim. E ele dirá: realmente,
darão testemunho, mas quanto à posição que terão nos céus, eu não posso afiançar nada. O testemunho, queridos, que nós, nesta vida material, em algum momento dela vamos dar. Porque não existe ninguém que atravesse do berço ao túmulo sempre feliz. Nossa vida é um retalho, é composto de retalhos de felicidade e de infelicidades, de momentos bons e momentos não tão bons. Então o que Jesus quer nos dizer através do testemunho é que em alguns momentos, em nome dele, por mais que o aceitemos, não é por isso que nós vamos nos livrar dos sofrimentos que nos pertencem. Não é a pessoa receber o carinho, a proteção, a misericórdia e o amor de Jesus, que isso vai livrá-las dos seus momentos de testemunho. Eram garotos amados por Jesus. Jesus se referia a João como o discípulo amado. Mas o amor de Jesus para conosco não nos obstará de dar o testemunho, de em algum momento nós respondermos com os nossos valores, com as nossas forças. Porque na história cristã, nesses 2000 anos, aqueles que seguiram o Mestre deram testemunhos incríveis. Dizem que Bartolomeu, um dos discípulos, antes de ser morto, ele foi escarnado vivo. Pedro, quando foi condenado à crucificação em Roma, disse que se era para ele indigno morrer na mesma posição de Jesus, e exigiu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro morreu afogado no seu próprio sangue. Dá o testemunho. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eu conheci a questão de alguns meses atrás, a pessoa que talvez nessa encarnação tenha sido a pessoa que mais conviveu com Chico Xavier. Morava no Rio. Quando Chico vinha à casa dela, ela disponibilizava o quarto dela, arrumava o quartinho todo e ia para a sala dormir, deixando o quarto para o Chico. Quando o Chico se deitava, ela ia no quarto e dizia: Chico, se você precisar de alguma coisa, você acende a luz do abajur que eu venho te atender. Quando ela me contou isso, eu fiquei pensando, ora, mas então ela não dormia. Porque quando a pessoa faz um barulho, toca uma sineta, não, bastava ele acender a luz que ela vinha socorrer. Essa mulher foi uma apóstola do grande discípulo de Jesus, que foi Chico Xavier. Pois essa senhora tinha um netinho de 13 anos. Esse garoto, com outros 2, numa noite de temporal no Rio de Janeiro, esse garoto com os coleguinhas do colégio, chegam em casa e por conta do temporal falta luz. Ele toma um cotoquinho de vela desse tamanho e os 3 sobem para o andar de cima da casa. Ali arrastam um móvel pesado e de trás do móvel tira aquilo que era o objetivo dos 3: brincar com um fuzil que ele, o garoto, construiu com seu pai, que era técnico em armamento no exército, e com as sobras, refugos da sua área no exército, ele com o menino construiu um fuzil. E o menino amava o pai adorava o filho, e os 2, numa atividade lúdica, foram construindo um fuzil, uma arma de verdade, mesmo
com refugos. O garoto puxa o móvel e o coleguinha pega o fuzil, quase que não consegue levantar, pesado, e começam a brincar. Chega um momento, uma vela desse tamanho, uma chama bruxuleante desse tamanho, o garoto vê o movimento do coleguinha e grita, mas o grito foi numa direção e o projétil foi na direção contrária, e o garoto teve o seu crânio esfacelado em casa, morto na sua própria casa, com a arma construída por ele e pelo seu pai. Essa mulher chora lágrimas de sangue e liga para Uberaba pedindo apoio a Chico, e palavras de consolo vêm de Uberaba. Mas o fato, a tragédia ali aconteceu. A irmã desse menino, que já trazia uma predisposição à esquizofrenia, manifesta a doença precocemente. E eu me lembro quando estive em casa deles, eu pedi a ela água, e aquela mulher dos seus 40 e tantos anos, veio a mim carregando aquela bandejinha, olhou com aquele olho de adulto, que parece criança porque não viveu nada, totalmente perdida no tempo e no espaço, me ofereceu água e sorriu, e eu disse: meu Deus do céu, que vida, uma vida como essa desde a adolescência, com aquele quadro de esquizofrenia, tomando os remédios poderosos e fortíssimos para a contenção da doença. A outra irmã desse garoto, pela desagregação familiar, pela desorientação em função da tragédia, essa menina não suportou e apostou em experiências, foi viver a sua vida da maneira como ela achava, com práticas e atitudes muito condenáveis segundo um conceito de época. A família não entendia o carinho que a avó ainda assim tratava essa neta. Os familiares criticavam-na, porque não era possível dar apoio àquilo que aquela moça fazia. Ainda assim, a avó, sem aprovar, sem estimular, ainda assim entendia a menina e dava-lhe um mínimo de apoio. E os seus familiares nunca perdoaram-na por isto. Inclusive o filho, o pai do garoto e o pai da moça, que desenvolveu uma demência precocemente também, e começou a demandar contra a mãe, começou a desenvolver uma animosidade, uma antipatia pela mãe, e por não entender aquela proximidade da mãe com a sua mãe com a neta, ele acha por bem processar a mãe, leva a mãe às barras do tribunal, dizendo que ela havia perdido o juízo completamente, quando era ele que estava ficando demente. Na cadeira de ré, o juiz pergunta: então a senhora tem algum problema de relacionamento com seus filhos? E ela dirá, com toda a força de uma mãe que tem a consciência tranquila: não, excelência, meus filhos são todos maravilhosos. Eu fiquei muito impressionado, queridos, com esse relato de vida. Ela está com seus 96 anos. E quando eu cheguei e perguntei a ela: então, como é que a senhora está? Assim: eu estou bem, eu ainda sei o que como, ainda sei o meu nome. Essa mulher que passou por isso, essa mulher que teve esse pacote de infelicidades, porque eu conheço várias pessoas que chegam na casa espírita e nunca mais se recompõem, porque um filho é doente mental,
Porque uma filha está entregue aí, sabe Deus aonde? Porque tem um problema, aconteceu, um filho que morreu, entende-se a dor. Mas essa mulher, queridos, teve esse pacote na sua família. E mais do que isso, que eu queria ressaltar, é de que ali ele estava na proximidade com o Chico Xavier, sob a proteção de quem, queridos? Emmanuel, Bezerra, Sheila, André Luiz, todo o panteão espírita. Não faltava àquela mulher proteção. Essas entidades certamente sabiam que alguma coisa naquele sentido ia acontecer. Ampararam-na, protegeram-na, mas ela ainda assim, apóstola de Chico Xavier, teve de dar o testemunho. E aí eu fico pensando, queridos, que alguns de nós que nos dirigimos à casa espírita para nos proteger das adversidades, quando vamos à casa, porque queremos estar em contato com os guias, porque na presença deles nada de mal vai nos acontecer, eu fico pensando, ora, que guias seriam esses, se nós compararmos a Emmanuel, a Bezerra, a André Luiz, a Sheila, a todos esses espíritos maravilhosos que nós conhecemos, espíritos de longa visão, a casa espírita do Brasil, as casas sérias, todas elas são bem guarnecidas, mas eles, poderosos mentores, não têm condição de impedir que aquilo que é nosso venha em nosso caminho. Então, se alguém anima esse princípio, essa ideia de se dirigir à casa para se proteger, queridos, a estratégia está errada, está furada, não funciona, porque essa mulher estava ali, e ainda assim teve esse testemunho. Está bem, uma trajetória de mais de 90 anos, com dezenas e dezenas de mensagens de Emmanuel, está ali, uma vida de testemunhos, e ainda assim, amante de Jesus. Então, não são os infelizes, não são os felizes, não são só os ricos e os pobres, que contam com Jesus em suas vidas, todos nós, mas para tanto, é preciso que nós entendamos essa proposta de Jesus, entendamos o que é preciso ter em nós, para aceitá-lo, para percebê-lo, para tê-lo em nossa vida, e essa passagem, nos é revelada, na última ceia, no chamado último jantar, quinta-feira da paixão. Jesus está se despedindo dos seus queridos discípulos, organizou uma ceia, orientou-os aonde ocorreria essa ceia, no cenáculo, numa casa escolhida. Em dado momento da noite, ele que amou-os até o fim, nos dirá João, levanta-se do seu lugar, tira a túnica que estava sobre os seus ombros, coloca-a do lado, cinge uma toalha na cintura, e o mestre dos mestres vai realizar uma das mais belas cerimônias, numa das mais profundas e significativas manifestações de amor. Ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos, com a toalha na cintura,
toma de uma bacia com água, se agacha para que os 12 venham lavar os pés. Pedro olha aquela cena, sempre Pedro. Olha aquela cena e dirá: Tu lavas-me os pés a mim? Pedro, por agora não me entendes, mas me entenderás amanhã, me entenderás depois, Pedro. Tu lavas-me os pés a mim? Nunca. Pedro, se eu não te lavar os pés, meu filho, não terás parte comigo. Então, Senhor, lave-me inteiro, não somente os pés, mas a cabeça e as mãos também. Ter parte com Jesus, queridos, esta é a senha da companhia dele em nós. Não importa se a vida está nos dando a oportunidade de sorrir, não importa se no nosso planejamento nós chegamos aqui em condições mais favoráveis do que a maioria das pessoas desse mundo. Não importa se nós não temos motivos para chorar. O que importa é que nós tenhamos parte com Ele. Então, se as coisas vão muito bem, nós acordamos num dia ensolarado de primavera e diremos: Senhor, obrigado pela minha vida, pelas coisas boas e presentes que o Senhor tem me dado. Mas se acordarmos um dia de inverno cinza, chuvoso, em que o próprio coração chora por dentro, nós diremos: Senhor, fica conosco, já é tarde, ampara-me nessa provação, porque contigo, Jesus, tudo fica mais fácil. Ter parte com Jesus, queridos, é isso, é tê-lo na nossa vida, alegres ou tristes, tê-lo em nossa vida. Fiquei pensando aqui, como me despediria de vocês, já que estamos algumas semanas do Natal, e agora nos veremos somente no ano que vem, se Deus quiser. E aí fiquei me dando conta do que poderia falar, e me apercebi de que talvez não exista nada igual, nenhuma poesia, nenhum texto, nenhuma prosa, nenhum verso, que possa se equivaler a essas doces palavras um dia cantada pelo Rabi da Galileia: Vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas tristes, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, possui a luz da vida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, tudo vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Crede em mim, confia em mim, porque eu venci o mundo. Muita paz, paz em Jesus.